Eu quero dar as boas-vindas a todos, saudar a todos que estão aqui comigo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Eu coloquei o título de prudência, né? Porque uma pessoa que tem bem definidas as suas prioridades é uma pessoa prudente. É uma pessoa prudente, né? E como diz o provérbio 14:33, provérbio 14:33, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Amém? No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos, isso se faz conhecido. Então, nós podemos ver isso em exemplos bíblicos e também podemos ver isso em exemplos do nosso cotidiano, né? Uma pessoa prudente, a gente sempre percebe, a gente sempre vê essa pessoa como uma pessoa mais sábia, porque ela tem cuidado naquilo que ela faz, ela toma cuidado com as suas atitudes, com aquilo que fala, com as suas ações. Já um tolo, mais cedo ou mais tarde, acaba se entregando, né? Como diz um ditado popular, a mentira tem perna curta, né? E o tolo também, ele não consegue por muito tempo manter a sua postura e muitas vezes as suas ideias. Logo, como diz esse provérbio, o interior dele será conhecido, né? Como a gente viu um pouquinho também na parábola do joio e do trigo, há um momento em que Deus vai nos provar e nos provando, o nosso interior ele é revelado, acaba sendo mostrado de alguma forma, ok? Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Como eu disse, nós vamos fazer um pequeno paralelo sobre dois textos. Esse texto que nós vamos ler agora é o nosso texto principal dessa noite. Depois nós vamos para um outro texto, mas vamos voltar para esse daqui, porque esse aqui é o nosso principal, nosso texto principal, tá? Eu vou usar o outro apenas para a gente trocar uma ideia a respeito de um ponto desse daqui, tá? Vocês conhecem, com certeza vocês conhecem muito bem essa história, é a história de Marta e Maria, né? Uma das passagens em que a Bíblia cita Marta e Maria, aquela passagem que elas recebem Cristo em sua casa, né? E aqui nós temos algumas coisas muito interessantes que a gente pode verificar, tá? Então Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fizesse minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ok? Então, nós temos aqui um texto e esse texto ele já nos traz já em si bastante ensino, bastante aprendizado. Tem várias coisas que a gente pode extrair aqui desse texto, fora aquilo que a gente pode relacionar com outros textos para poder enriquecer um pouco mais. Não enriquecer o texto, que já é muito rico, mas enriquecer um pouco a nossa reflexão, tá bem? Então, vamos aos pontos, tá? Jesus, ele está em viagem e ele se hospeda, então, na casa de Marta e Maria, tá? Marta, então, hospeda Jesus. Marta tinha uma irmã que se chamava Maria, ambas irmãs de Lázaro, como vocês já conhecem, né, a história.
E então, eu estou falando de Lázaro agora porque ele vai entrar na história depois, né? Mas aqui só para a gente poder se encontrar um pouquinho no texto, tá bom? Então nós temos essas duas, nós temos Marta e nós temos Maria, e vimos que elas hospedaram Cristo. Hospedando Jesus, a gente já se depara aqui com uma diferença entre a postura de Marta e a postura de Maria. A gente vê ali no versículo 39 que diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Então ele já deixa aqui um ponto para nós, que Jesus chegando até a casa, Jesus então vai começar a ensinar, e Maria logo ela se assenta aos pés de Jesus para poder ouvi-lo, porque ela queria ouvir Cristo. Jesus estava ali ensinando, então ela pega e senta para que ela pudesse ouvir Jesus. Enquanto Marta, como a gente já viu, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, ok? Então, olha só, há duas coisas importantes, certo? As coisas que Marta estava fazendo eram coisas importantes. Aquilo que Maria estava fazendo também era algo importante. O ponto aqui não é se uma coisa é importante e outra não, porque o que Marta estava fazendo era importante e o que Maria estava fazendo era importante. O ponto aqui é o que era mais importante naquele momento. Você pode até me dizer aí, o que era mais importante naquele momento? Era os serviços que Marta estava fazendo ou era o que Maria tinha decidido fazer? Sentar e ouvir Jesus, né? E se a gente pegar a fala de Marta, né? Se a gente pegar ali a fala de Marta, então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, né? Então aqui a gente tem mais um ponto, né? Olha só que interessante. Maria pega, senta aos pés de Jesus para poder ouvir o ensinamento de Jesus. Marta está preocupada com muitas coisas, com muitos serviços que precisa fazer, certo? Vamos deixar uma coisa clara. As duas entendiam que Jesus era muito importante, certo? As duas entendiam que Jesus era muito importante, porque a correria de Marta era por causa de Jesus. Esses muitos serviços que Marta estava fazendo eram por causa de Jesus, certo? E aí a gente vê mais uma coisa muito interessante, porque o fato de Marta se aproximar de Jesus e numa fala de repreensão, né, de dizer: Jesus, você não se importa que Maria está aí sentada enquanto eu fiquei para fazer todo o serviço, né, para servir a todo mundo, né? O que Marta está querendo dizer? Marta está querendo dizer que existia uma prioridade. E a prioridade era todo aquele serviço que ela entendia que era importante. Entende? Como eu disse, as coisas que Marta estava fazendo eram importantes. Aquilo que Maria estava fazendo também era importante. Então a questão aqui não é dizer isso é importante e isso não é importante. A questão aqui é dizer o que é mais importante. E aquilo que é mais importante é prioridade. Né? O que você entende por prioridade? Prioridade é aquilo que é mais importante. Se eu digo que uma coisa é prioridade, eu não estou dizendo que aquilo é importante e outras coisas não são. Quando eu digo que uma coisa é prioridade, eu estou dizendo que aquilo é mais importante. Percebe? Então, quando a gente vai falar sobre prioridade, a gente não está dizendo que o que eu disser que é prioridade, isso é o que você deve fazer na sua vida e esquecer todo o resto. Não. É nós entendermos que existem muitas coisas importantes, mas que existem algumas que nós temos que dar prioridade, que aquilo é mais importante. Aquilo é mais importante. Então, o que Marta estava dizendo para Jesus naquele momento é que os serviços que ela estava fazendo, que eram para ele também, eram a prioridade naquele momento.
e que Cristo deveria estar incomodado com, assim como ela estava dizendo que Cristo deveria estar incomodado, assim como Marta estava, com o fato de Maria não estar dando prioridade para aquilo que Marta estava dando. Entende? E isso acontece demais na nossa vida. Porque quantas vezes a gente se ocupa de tantas tarefas, né? Tarefas que são importantes, mas a gente muitas vezes entende serem prioridade porque nós julgamos serem importantes. Então, eu fico pensando, Marta e Maria, assim como muitas e muitos irmãos, né, eram pessoas diferentes, né? Se você tem irmãos e irmãs, você deve perceber que você é diferente. Ou se você é pai, mãe e tem mais de um filho, você percebe essa diferença nos seus filhos, né? Nós sempre temos filhos muito diferentes. Em casa mesmo eu tenho 3 filhos e eles são muito diferentes um do outro. Eles são muito diferentes. Então a personalidade deles, o entendimento deles muda de um para outro. Então muitos acham uma hora uma coisa mais importante, enquanto o outro acha que outra coisa é mais importante. Então isso é muito natural, né? Então era natural que Marta e Maria pensassem diferente, dessem uma importância diferente para as coisas, né? Então uma julgasse algo mais importante do que a outra. Então a gente vê que Marta tinha uma personalidade muito tarefa, né? Ela com certeza ela tinha uma personalidade muito tarefa, ou seja, é uma pessoa que precisa estar fazendo coisas, né? Precisa estar fazendo tarefas. E Maria já deve ter uma personalidade muito pessoa, né? Interpessoal. Então a gente já percebe, a gente já vê isso nitidamente nessas duas irmãs, né? O que Maria entendeu que era o mais importante? Era a pessoa, né? Marta também julgava a pessoa importante, só que ela tinha uma personalidade mais tarefa. Então ela julgava que dar importância à pessoa era fazer as tarefas necessárias, né, naquele momento. Só que aqui a gente tem algumas chaves importantes para a gente entender, e uma delas que eu quero colocar é a seguinte. No versículo 40, diz assim, a segunda parte do versículo 40 diz assim: então se aproximou de Jesus e disse. Parece básico isso daqui, né? Mas não é. Quando nós estamos envolvidos em tarefas, mesmo que sejam importantes, nós muitas vezes julgamos estar próximos de Jesus, mas não estamos. Muitas vezes nós julgamos estar próximo de Jesus porque a gente julga estar fazendo aquilo para Jesus. Mas nós temos que nos perguntar se aquilo é necessário naquele momento, se aquilo é a prioridade no momento. Quantas vezes pessoas fazem coisas, fazem tarefas, fazem coisas, julgando estar fazendo aquilo por Cristo, sendo que Cristo nunca pediu para que aquilo fosse feito. E se nós observarmos no texto, Jesus, não com essas palavras, mas ele disse isso para Maria, que ele não tinha pedido para ela fazer aquilo, ou que aquilo não era para ser feito naquele momento. Mas o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que por mais que Marta estivesse fazendo todas aquelas tarefas para poder servir a Cristo, e isso com certeza fazia ela entender que aquilo era para Cristo, né? Que ela estava toda agitada fazendo as coisas por causa dele. Mas o fato é que por estar envolvida com muitas coisas, a deixou afastada de Cristo no momento em que ela deveria estar próxima. E aqui, essa parte do texto que ela passaria batido normalmente, me chama muita atenção, quando diz que então se aproximou de Jesus e disse. Eu falo assim, olha, é nesse momento em que ela se aproxima de Jesus. Enquanto ela está ocupada fazendo 1 milhão de coisas, ela está afastada, ela está longe. Enquanto Maria está próxima. E o que é mais importante? O que é prioridade? O que é prioridade?
é estar próximo. É estar próximo, né? Quantas vezes nós demos justificativas, né? Para não dizer desculpa, para não estar próximo. Porque eu perdi o culto, mas é porque eu tinha tal coisa para fazer, é porque aconteceu tal coisa em cima da hora, é porque eu tive que correr atrás disso, correr atrás daquilo, é visita, é não sei o quê. E aí eu fico pensando, Marta, 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 você tinha tanta coisa importante para fazer, só que você não entendeu que o mais importante era parar, sentar e ouvir. Foi isso que Jesus falou para Marta. Nós continuando aqui, ó, o Senhor se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que me venha ajudar. E aqui vem mais um ponto importante. É que é o seguinte, a pessoa que não está próxima, ela não fica bem instruída. A pessoa que não está próxima e está ocupada com coisas importantes, está preocupada muitas vezes com outras prioridades, né? Ela perde o principal, que é o entendimento, que é a sabedoria, como a gente leu no texto de Provérbios, no começo, né? É a sabedoria. E aqui ela perde esse princípio total da sabedoria. Sabe por quê? E isso, se você observar, acontece muito com quem não está próximo de Jesus. Não estou falando de pessoas no mundo, tá, gente? Nós estamos falando das pessoas na igreja. Nós estamos falando das pessoas de dentro. Marta não era uma pessoa de fora. Marta era uma pessoa de dentro. Era uma pessoa de dentro. Mas ela não estava próxima de Jesus como Maria estava. E olha como acontece, o que acontece com uma pessoa que está dentro, mas está afastada, mas não está próxima. Ela perde o entendimento. E se tem uma coisa que acontece com quem não tem a sabedoria, quem não está próxima, ouvindo e aprendendo, é isso. Primeiro erro de Marta, dizer que Maria estava errada, não fazendo aquilo que Marta julgava ser importante. Você já viu isso? Você já viu isso? Já viu isso na igreja? Pessoas muitas vezes que estão tão corridas, né? Que nunca tem tempo para nada, que nunca tem tempo para Deus, que nunca tem tempo para parar, sentar e ouvir. Muitas vezes porque julgam já saber demais, muitas vezes porque julgam, eu já estou muito tempo, eu já conheço bastante coisa, né? A primeira coisa que essas pessoas fazem é criticar aqueles que de fato estão interessados, estão próximos, ouvindo e aprendendo. Que foi o que Marta fez com Maria. E ela vai e critica Maria pelo fato de Maria estar mais interessada em aprender do que em fazer. O segundo erro de Marta é quando ela diz assim, diga-lhe que me venha ajudar. Ou seja, Marta primeiro critica a atitude de Maria. Em segundo lugar, ela quer ensinar Jesus a trabalhar. Essa é outra coisa clássica também. De pessoas que muitas vezes têm as suas prioridades desvirtuadas, muitas vezes de pessoas que não entendem os princípios mais importantes, as prioridades mais importantes, que primeiro é aprender, primeiro é entender, para depois colocar em prática. Então Marta, primeiro, ela critica uma pessoa, ela critica Maria, sendo que na verdade Maria que estava dando a prioridade correta para as coisas. Segundo, Marta quer ensinar Jesus a trabalhar. Quer dizer para Jesus o que ele deve fazer. Como a gente viu aqui, diga-lhe que me venha ajudar, né? Então, uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não tem muito bem definido as suas prioridades, os princípios de vida, ela tem essa tendência de, além de não estar fazendo a coisa certa, ainda criticar quem está fazendo e ainda querer ensinar, dizer o que os outros devem fazer.
Dizer para Jesus, Jesus, é assim que tem que ser feito, né? A maioria das pessoas que querem ensinar Deus a trabalhar, a maioria das pessoas que oram e nas suas orações dizem para Deus aquilo que Deus tem que fazer em cada situação, são pessoas que não estão próximas o suficiente para aprenderem de Deus. Para aprenderem de Deus. Continuando, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Esse Marta, Marta, essa forma de repetir o nome de uma pessoa, ela demonstra pelo menos duas questões, tá? Ela pode demonstrar uma indignação, ou seja, Jesus aqui ele poderia estar repreendendo Marta no seguinte sentido, como se fosse assim: Marta, 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 Marta. Entendeu? Numa forma de repreensão. Marta, Marta, você está errada. Repreendendo ela. Uma outra forma de quando se repete o nome de uma pessoa duas vezes assim, se a gente pegar, né, a época, a forma da fala, né, a outra questão de repetir o nome seria de uma decepção. Então, ou foi de uma forma de repreensão que Jesus falou, no sentido Marta, Marta, você está errada. Ou foi numa forma de decepção, tipo assim, Marta, Marta. Que na verdade, as duas, né, dá pra gente entender muito bem. Ou de qualquer forma Cristo está ou decepcionado com a atitude de Marta, ou dizendo: Marta, você não entendeu direito, Marta. Você precisa entender direito, Marta. O que está acontecendo, você precisa entender direito, Marta. As coisas que estão acontecendo agora e as coisas que ainda virão. Você precisa entender que as suas atitudes hoje vão refletir no seu futuro. Vão refletir na sua vida amanhã. E eu provo para vocês. Por quê? A gente vê o reflexo disso, dessa forma de Marta lidar com as suas prioridades, de lidar com o relacionamento dela com Cristo e o aprendizado, aquilo que ela precisa aprender para ter sabedoria, para ter o discernimento da palavra de Deus. A gente vê o reflexo disso depois quando o irmão delas morre, quando Lázaro morre. Porque quem questiona Cristo quando Lázaro morreu foi Marta. Maria não questionou. Então a gente já vê o reflexo disso lá na frente. Uma pessoa que dá muita prioridade aos afazeres, ela não consegue ter muito entendimento nas questões espirituais. Ela deu mais importância às coisas que ela tinha para fazer do que aquilo que ela podia ter aprendido com Cristo. Se ela tivesse parado, sentado para ouvir a Cristo, assim como Maria fez, lá na frente, quando Lázaro morreu, ela não teria questionado Jesus, ela teria ficado como Maria, que estava enlutada, lógico, estava triste, assim como até Cristo também ficou triste, também chorou pela morte de Lázaro, mas repousou, se segurou ali na sua fé de que alguma coisa aconteceria. Então, até aí a gente vê o reflexo desse tipo de atitude de Marta, desse tipo de atitude de pessoas que muitas vezes não priorizam o estar com Cristo, o aprender de Cristo, o aprender com Cristo, que faz não só a diferença no agora, no hoje, mas naquilo que vai acontecer na nossa vida logo depois. Continuando aqui, versículo 42, mas apenas uma é necessária. Né? Você fica preocupado com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pensando nessa questão, né, porque Cristo diz assim, só uma é importante. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, ou seja, Maria deu a prioridade, deu a parte mais importante, aquilo que era mais importante. Ela deu o tempo dela para aquilo que era mais importante. E isso
Aí Jesus diz assim: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, aquilo que Maria adquiriu, ela não perde. Mas aquilo que você produziu, isso pode se perder, isso se perde. Isso se perde porque não era prioridade, não era o mais importante. Isso pode ser perdido. Isso pode ser perdido. E olha só, se a gente pegar ali em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, que é o outro texto que eu disse que a gente ia abrir, a gente vai ver a parábola das 10 virgens, tá? Eu vou ver rapidamente aqui, porque como eu disse, aqui é só para a gente pegar o enlace daquilo que a gente está vendo na história de Marta e Maria. Parábola das 10 virgens, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Bom, a gente tem aqui então a parábola das 10 virgens. E aqui a gente vê a diferença entre 5 virgens que eram prudentes e 5 virgens que eram imprudentes. E aqui eu vou fazer exatamente esse paralelo com a vida de Marta e de Maria. Porque se a gente for pegar e colocar isso dentro da história de Marta e Maria, a gente vai então classificar, né, Maria como uma mulher prudente e Marta como uma mulher imprudente. Porque Maria estava se preparando com aquilo que era mais importante. Ela estava se preparando com aquilo que era mais importante. Maria entendeu que Cristo, que Jesus era o noivo e que ela precisava se preparar para ele. Ela precisava se preparar para ele. Então, a gente vê, e uma das coisas que eu mais gosto da parábola das 10 virgens é o fato delas serem colocadas como prudentes e imprudentes. Porque conforme a gente viu no primeiro texto de Provérbios que a gente leu, né, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior do tolo se faz conhecido. E aqui a gente vai ver isso acontecendo na vida de Marta e Maria. Ó, no coração do prudente a sabedoria permanece. O que Cristo falou sobre Maria? Ele disse assim: ela escolheu a boa parte e isso ela não vai perder. Percebeu? Ela escolheu a boa parte. Ela foi uma prudente. Ela foi uma prudente. E a gente sabe que o óleo ele tem total relação. O óleo que a gente leu lá na parábola das 10 virgens, né? A gente sabe que o óleo, na palavra de Deus, ele está relacionado à unção. A unção, né? Tem mais significados, mas aqui eu vou me ater hoje a essa questão da unção. É combustível, né? Era o próprio combustível para as lamparinas, né? Mas para que elas mantivessem as lamparinas acesas, a gente sabe que aí a gente vai fazer uma outra referência, que a lamparina é luz, né? E luz, ele é conhecimento, né? Ele é sabedoria, é conhecimento. Então, o que Cristo tinha falado para Marta sobre Maria, ele disse assim: Maria escolheu a boa parte, e isso ela não vai perder, né? E como a gente leu em Provérbios, a sabedoria é algo que permanece. A sabedoria do prudente é algo que permanece. A sabedoria permanece porque a pessoa é prudente, certo?
Mas aquilo que está no interior do tolo, isso vai ser revelado. E a gente viu Marta agindo como tola aqui na casa dela, e isso não só se mostrando nessa passagem, mas também se mostrando depois na morte de Lázaro. Mais uma vez se mostrando depois na morte de Lázaro. Percebe a importância de termos as nossas prioridades bem definidas? Percebe a importância que nós temos de ter que parar para ouvir o Senhor? Parar aos pés de Cristo para ser ensinado? Percebe o perigo de nós acharmos que coisas urgentes, coisas emergentes são mais importantes para serem feitas num determinado momento? Que isso pode custar, isso pode nos custar, tanto hoje quanto lá na frente. Quando nós deixamos de fazer algo que de fato é uma prioridade para fazermos coisas que nós julgamos importantes, que nós julgamos necessárias, urgentes. Jesus não disse que o que Marta estava fazendo não valia nada. Jesus não disse que o que ela estava fazendo não era importante. Ele disse que Maria estava fazendo aquilo que era mais importante. Ele disse que Maria escolheu fazer aquilo que era necessário no momento. As pessoas poderiam ser servidas depois. O que era mais importante ali? Era ouvir Cristo. Mas e aí depois para servir e tal? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus estava ensinando, ninguém julgou que fazer outra coisa era importante. Todo mundo julgou que era ouvir Cristo que era importante. Quando Cristo terminou de ensinar, quando ele terminou de falar, ele percebeu que eles estavam longe da cidade, que haviam apenas pequenas vilas próximas, e que todo mundo estava com fome, todo mundo precisava comer. E ele disse assim: eu saciei o povo espiritualmente, emocionalmente, agora eu preciso saciar a fome física das pessoas, eu vou servi-los. Nós vamos servi-los. Então ele fala com os discípulos: tem aqui 5 pães e 2 peixes, vem cá, me dá aqui, graças te dou, Senhor Deus, pelo que nós temos. Cristo reparte, dá para os discípulos e fala: sirva a todos. Sirva a todos. Marta devia ter ficado sentadinha do lado de Maria, ouvindo, aprendendo. Aquilo que, se houvesse a necessidade de servir as pessoas depois, Cristo ia ver essa necessidade, eles seriam atendidos, assim como o povo foi atendido lá na multiplicação. A prioridade era estar com aquele que pode ensinar, é estar com aquele que pode nos dar aquilo que nós não podemos fazer depois. As coisas que Marta estava fazendo, ela podia ter feito depois. São outras necessidades que a gente pode suprir depois. Mas o tempo com Deus é prioridade. O tempo de estar com Deus é prioridade. Esse tempo, se nós soubermos aproveitar, é algo que nós não perdemos depois. Como Jesus disse sobre Maria, ela pegou a boa parte. Isso ela não vai perder. Isso ela não vai perder. Porque ela escolheu o melhor. Ela escolheu a boa parte. Isso ela não vai perder. Que nós possamos definir bem as nossas prioridades. Que nós possamos entender que estar com Cristo, aprender de Cristo, aprender com Cristo, essa tem que ser a nossa prioridade, porque é isso que nós não vamos perder. É isso que nós vamos absorver, é isso que vai fazer com que nós possamos nos moldar e entender e poder passar pelas situações que nós vamos passar no futuro. Maria não tinha ideia pelo que ela ia passar no futuro, mas foi estar próximo de Cristo que fez com que ela soubesse agir depois, tanto na morte de Lázaro quanto tantas outras coisas que ela passou na vida. Nós temos registrado ali sobre a morte de Lázaro que a gente pode falar aqui facilmente. Tanto a diferença de atitude das duas aqui, nessa passagem que nós lemos, quanto a diferença de atitude das duas
depois na morte de Lázaro. A gente vê a diferença da atitude das duas, que de fato as prioridades delas definiram tanto o presente quanto o futuro, tanto o hoje quanto o que ia acontecer amanhã na vida delas. É importante nós entendermos isso, é importante nós darmos as prioridades corretas. Provérbio 16, 20 diz assim: quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Amém? Quem atenta para o ensino acha o bem, o que confia no Senhor, esse é feliz. Assim como Maria, esse é feliz. E o último provérbio que eu gostaria de citar é para as Martas de plantão, né? Martas e Martos, né? A gente está citando aqui duas mulheres, mas isso se encaixa para a vida de todos nós, né? Provérbios 17, 10, esse é para doer, tá? Provérbios 17, 10, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. A diferença entre quem é prudente e quem é tolo, ou imprudente, né? Quem não é prudente. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Já falou alguma coisa para alguém e a pessoa não te ouve, a pessoa não dá atenção. Eu já cansei, eu falo dos princípios da Bíblia, eu falo disso, pastor, eu falo daquilo, e eu falo. É como se nós estivéssemos dando açoites no tolo. O tolo, você pode dar um açoite atrás do outro, um açoite atrás do outro. E olha, 100 açoites é coisa, viu, gente? 100 açoites é muita coisa. Tanto é que 100 açoites era uma pena que não era dada praticamente para ninguém, porque muitas pessoas nem sobreviveriam a 100 açoites, né? Penas altíssimas eram consideradas 50 açoites. 50 açoites já eram considerados uma pena altíssima para uma pessoa, né? 100 açoites, eu nem me recordo de um registro desse, né? Então, o que ele está querendo dizer praticamente é o seguinte: seja prudente para que a repreensão, quando você ouvir uma palavra de repreensão, você possa absorvê-la. Porque se você for tolo, você pode estar a ponto de ser morto de chicotada, morto de açoite, e você não vai aprender. Você não vai aprender, porque você não ouve. Porque você não ouve. Que nós possamos ser prudentes. Pegarmos a repreensão de Deus, né? A gente pensa assim, né? O que Maria estava ouvindo podia ser muito gostoso. Bom, podia ser uma repreensão também. Podia ser uma palavra dura de Cristo, porque Cristo às vezes dava umas palavras que eu vou falar para vocês, viu? Às vezes Cristo burdoava mesmo, né? Mas ela entendeu que era o mais importante, assim como Pedro falou para Cristo lá no Evangelho de João 6, lá para o versículo 66, 69, por ali, né? Quando Cristo tá com uma palavra pesada ali, o povo vai tudo embora, né? Vocês já conhecem muito bem essa passagem, o povo vai tudo embora, e Cristo ainda vira para os discípulos e fala assim: todo mundo foi embora, vocês não querem ir também? Né? E Pedro vira para Cristo e fala assim: para onde nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna, né? É importante a gente entender que Pedro não diz que a palavra de Jesus foi boa. Ele não diz que foi uma palavra bonita, edificante. Pedro não elogia a palavra de Jesus. Ele não elogiou, não. Ele diz assim: só tu tens palavra de vida eterna. Para onde que eu vou? Eu já entendi que ou eu te ouço e sigo o que você fala, ou eu tô perdido. Então seja mansa, seja branda, seja dura, seja pesada, é o que eu preciso. Então, se eu estou sendo repreendido, eu preciso ser sábio para poder absorver a repreensão, né? Aprender e poder caminhar direito. Então, para onde que eu vou, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, se foi leve, se foi pesada, se foi forte, se foi calma, se foi... não é a questão.
A questão é que eu entendi que eu preciso te ouvir para que eu possa caminhar e crescer, para que eu possa estar em comunhão contigo e para que eu possa alcançar o prêmio eterno, né? Se a gente pegar o finalzinho ali da parábola das 10 virgens, como finaliza? Como que finaliza? Finaliza assim: sejam prudentes, fiquem atentos, porque você não sabe o dia e nem a hora. Você não sabe o dia e nem a hora. Estejam preparados. Estejam preparados. Voltando para a morte de Lázaro, Maria estava preparada, mesmo sofrendo, mas ela estava preparada. Marta não estava. Ainda bem que ela teve outra chance. Ainda bem que nós ainda temos outras chances. Hoje é uma chance que nós temos para mudar as nossas prioridades e entendermos que é melhor sentar aos pés de Jesus, estar próximo e ouvir a sua palavra. Amém?